Salve, clã, que eu mostrando pra vocês mais um vídeo, dessa vez lá do canal do Narrativando Sabawari, supera todas as expectativas. O vídeo tem 32 fucking minutos, então esse vídeo vai ficar longo de qualquer forma, mas só falando aqui no início pra gente não enrolar tanto e começar. Eu queria trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal porque o Narrativando ele faz uns vídeos muito bom, mano. Muito bom, que me chama bastante atenção. Ele fala, ele analisa, né? Ele fala bastante da parte do arco em si, dos acontecimentos. Ele fala de One Piece, eu já vi os vídeos dele, e tem dois vídeos dele que eu quero fazer um react aqui um tempo, que é esse daqui e o da Robin, de Water 7. Esse arco de Marineford, né, tipo, o arco de Saguari e o Water 7, pra mim são uns ápices muito grandes, são arcos que eu amo demais, tá ligado? Gosto, me fizeram sentir muita coisa assistindo, e eu tô ansioso pra ver o que ele vai falar aqui. Eu quero ver como vai ser a análise dele, porque eu me interesso, porque é um assunto que ele domina muito em questão de analisar tudo, pegar referência e tal, que eu não sou tão bom, que me chama bastante atenção, que é um negócio que me chama muita atenção e eu queria também saber mais sobre essas coisas. Que é um negócio que mais à frente acho que eu vou começar a estudar, pá, e tal, mas isso não vem ao assunto, vamos lá, que eu tô enrolando demais. Deixa aquele like para dar aquele apoio, se inscreva se não for inscrito, minhas redes sociais estão aí embaixo, Twitter, Instagram e a minha roxinha, faço live. E, claro, o vídeo do Narrativando. Fechou? É nóis, rapaziada. Vamos lá que eu tô curioso. 1, 2, 3 e play. O mundo se aproxima, ou será que não? Sabaody pode ser pequeno, mas traz grandes mudanças. Depois de um arco meio morno, esse arquipélago fez questão de compensar. Eu sou o narrador e hoje analisaremos quais são os méritos e falhas de Sabaody e por que ele é tão amado. Você já parou pra pensar que seu computador navega por águas perigosas na internet? Pra não deixar nenhum pirata te atacar com aquele vírus perigoso, é importante ter uma defesa preparada. Mano. E a Kaspersky apoiou esse vídeo e trouxe uma... O vídeo já é grande, então eu vou direto pro vídeo. Fechou? Mas vamos lá, rapaziada, vamos lá. Com certeza tá na descrição, clica lá no link, dá aquele apoio, mano. Que merece, tá ligado? E, mano... É isso, rapaziada. Eu vou pular porque o vídeo é longo. 50% de desconto para colocar o VPN da cupom Narrativando, tudo em letra maiúscula, você ganha mais 40% de desconto no carrinho inteiro. Então já aproveita para colocar o VPN da Kaspersky para não deixar nenhum tenryubito do governo mundial ficar te observando. Acesse o link na descrição ou comentário fixado para não perder essa oportunidade. Lá no meu Twitter, eu fiz uma pesquisa pra saber qual era a pronúncia que a galera usava pra esse arco. E Sabaody venceu, então eu vou falar assim durante esse vídeo. Assim também. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo. Lá pra cena do Zoro e do Kuma. No vídeo de Thriller Bark, deixei o Continua, pra mostrar que falaria sobre isso depois. E eu sabia que vocês me cobrariam, só que vocês quase me mataram. Então vamos lá. A presença do Kuma nesse ponto da história é muito importante. Além de dar um perigo relevante depois da decepção que foi o Moira, coisa que eu já comentei no vídeo passado, ele toma ações imprevisíveis, contrariando a missão dada pelo governo mundial, o que deixa tudo bem interessante. Dependendo do que fosse feito, poderia ficar meio forçado, tipo, o inimigo fodão aparece e decide não matar eles por motivos misteriosos. A quantidade de anime e mangá que tem cena assim e que fica ruim não é brincadeira. Como o Luffy está desacordado, é mais uma chance que temos de dar o destaque para a tripulação, ainda mais depois dele ter roubado o mérito da luta contra o Wars de um jeito horrível. Essa cena em si não tem nenhuma técnica narrativa de destaque, e nem é de fato relevante para a trama. Ela é apenas um setup para o futuro, prepara o poder dos inimigos e gera um fechamento irado pro arco, o que é mérito suficiente. Porém, não é o que analisamos aqui no canal. Não analisamos história, e sim a escrita dela. Só que eu sei que vocês gostariam de ver isso aqui, então vamos lá. Um elemento interessante dela é o Sanji se dispor a ficar no lugar do Zoro. Seria um momento muito legal, dando destaque e importância para o nosso cozinheiro, que da perspectiva da escrita tem ficado sempre muito aquém do resto, o que é uma pena. Mas parece que o Oda gosta de sacanear o Sanji. Além dele ter virado uma caricatura e uma piada ambulante, no momento que ele poderia brilhar, o Zoro não permite, o desacordando com um golpe. Nesse ponto da história, eu tenho pena de quem é fã do Sanji. Daí chegamos no grande momento. Zoro
fazendo jus ao que disse em Water 7 sobre um membro da tripulação ter que estar disposto a dar a vida pelo grupo e disposto a deixar a sua vida nas mãos dos companheiros, vai lá e absorve toda a dor do Luffy, dizendo a famosa frase. Isso mostra sua lealdade e seriedade, digno do primeiro membro a entrar no grupo. A cena imediato, irada, tá ok? não tem como negar. É o arquétipo do guerreiro encarnado ali. E um dia eu pretendo analisar os arquétipos de personagem de One Piece. Vocês gostariam? Me digam aí nos comentários. Bem, não vou entrar no mérito se faz sentido ele sobreviver, se foi forçado ou não. Aqui temos uma clara aplicação da regra do legal. Porém, o Zoro estar machucado é uma constante. Sempre há algo que o deixa debilitado. Por exemplo, na luta contra o Hachi em Arlong Park, ele estava se recuperando do golpe do Mihawk. Fica claro que isso é feito para frear o personagem e permitir que haja desafios. Realmente, o Oda não ajuda. De fato, o Zoro sola. Agora, vamos para o capítulo 490, que inicia Sabaody. Ah, e essa análise vai até o 513. O arco começa com um adeus a Lola. Vemos algumas interações do Garp e partimos para a aventura, além de ficar o mistério do que realmente existe no Florian Triangle. Aqui acontece algo que eu meio que sinto falta em One Piece. A Grand Line foi preparada como um lugar absolutamente maluco e perigoso. Por mais que tenha rolado a Knock-Up Stream e o Florian Triangle, tenho que dizer que não me impressionei muito. O clima mudando nunca é de fato um problema, e qualquer sensação de perigo por ficar perdido é anulada por causa da log pose, que literalmente tira um dos maiores problemas da Grand Line. Por isso, eu meio que senti que falta um pouco do aspecto da aventura. Porém, nessas páginas, vemos várias coisas doidas, como chuva de doces, monstros estranhos, um arco-íris redondo e um mar de espirais. Era mais ou menos isso que eu esperava da aventura, mas ela tem se focado muito mais na fórmula de tripulação encontra uma ilha, eles se relacionam com alguém de lá e então resolvem um grande problema, criando novos amigos e partindo para o oceano novamente. Não me entendam mal, a maioria das situações onde a fórmula é aplicada funciona muito bem, mas sinto falta desses momentos de aventura rumo ao desconhecido. Fico com essa vontade porque o Oda nos mostra um mundo muito diverso e cheio de peculiaridades. Se a Knock-Up Stream gerou algo tão legal, imagina uma aventura onde encontrariam um arco-íris redondo pela primeira vez. Tenho certeza que daria pra fazer uma história muito emocionante, até sem necessariamente envolver grandes lutas ou inimigos, só tendo aquele momento pra realmente contemplar a aventura, sabe? Continuando, eles chegam na headline, e temos o famoso esquema de inicialização de arco que o Oda faz, um Kishotenketsu com um elemento externo causando uma surpresa aos membros da tripulação. É legal de se observar que, realmente, ele sempre coloca a reviravolta entre a página 17 e 18. Isso mostra como essas revistas levam a sério técnicas de engajamento de público em cada capítulo. Inclusive, vão soltar um vídeo sobre editores japoneses onde fiz um collab bem legal. Só esperem aí que eventualmente sai. Lá vou aproveitar para falar sobre prática de mercado, Kishotenketsu e várias outras coisas. Dessa vez, o elemento externo é a sereia saindo do estômago do monstro marinho. Antes foi o barril de Thriller Bark, o trem aquático, o navio caindo do céu. Mas aqui eu tive um probleminha com a verossimilhança. A Nami, uma navegadora experiente e genial, que foi até feita de escrava pelo Arlong, simplesmente não fala com a Lola sobre as técnicas de se passar pela headline, sendo que a Lola diz que veio do Novo Mundo. É um pequeno probleminha, e acaba dando mais motivos para os personagens interagirem com a sereia, facilitando a conexão dos elementos do arco. Esse detalhezinho acabou chamando a minha atenção. Porém, o que eu mais quero destacar aqui é o Brook pedindo dinheiro pra Kame. Eu realmente fui pego de surpresa por essa. Quem acompanha as histórias de capa já sacaria que o amigo da Kame que foi sequestrado é o Hachi. É muito legal que essas histórias de capa melhoram a sua experiência. Esse iniciozinho do arco, até o fim da parte do Duval, tem uma comediazinha, mas é muito arrastado. É diálogo demais e acontecimento de menos. Só que tem todo muito, perigo né? é artificial. Nada realmente é uma ameaça para os chapéus de palha.
Mas, mesmo assim, as Dia dos Homens lutas Peixe. se enrolam, os personagens falam demais e por aí vai. As coisas que podemos destacar são: o Brook faz os outros dormirem quando corta o ar? Como isso funciona, meu Deus? O Luffy parece que usa o hack contra o Búfalo. Achei que o Duval fosse o Don Krieg, então fui pego de surpresa com um cara ser o Sanji deformado. E a Robin fala que ele, com certeza, terá uma morte deveras interessante um dia. Os elementos apresentados no mini arco nada do disso aí não, Duval hein? são importantes pra trama. O próprio Duval, o sequestro da Kame, a ligação com os traficantes de humanos, mas a apresentação deles deixa muito a desejar, pelos motivos que eu já falei. Indo pra Sabaody, a coisa já muda de figura. O local mostra toda a criatividade do Oda em fazer coisas diferentes. Temos um arquipélago nível, bem né, mano? interessante, o que abre espaço para uma sociedade diferente, uma cultura diferente, uma tecnologia diferente. Realmente isso é muito bom. As Mas da onde exposições tira aqui tanta criatividade, variam eu de não sei. qualidade. Em alguns momentos temos texto demais para coisa que não importa. Mas o que é realmente importante é bem feito. Por exemplo, a apresentação dos Tenryubitos. Esse ponto é mais importante do que parece, e eu sei que você já acha ele importante. O Oda, corretamente, sempre gera o máximo de antipatia pelos vilões, e aqui não é diferente. Já comentei um pouco sobre alguns sentimentos e sensações que geram esse repúdio quando falei do Spandam, mas aqui o negócio vai além. Além da coleira do escravo explodir, ele toma um tiro, talvez sendo a primeira cena de morte realmente explícita. Isso realmente me chamou a atenção. Se o Oda, que nunca mata nem figurante, está disposto a colocar algo assim, é porque ele tem grandes planos para esses personagens. A cena do cachorro fazendo xixi no corpo queimado do escravo transmite literalmente tudo o que você precisa saber sobre esses nobres, sem nenhuma palavra. É engraçado que são descendentes de clãs que se uniram para salvar o mundo, e no final deu nisso aí. Como aquela frase diz, o desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. Enfim, é uma ótima apresentação. Só que não acaba por aqui. Temos alguns elementos que geram recompensas legais no futuro, como o Hat falando que, mesmo se eles atirarem em alguém na frente do Luffy, ele não pode fazer nada. A apresentação do Supernovas também é bem espalhafatosa. A Jump gosta muito disso. Todos eles transmitem o que precisam para passar o conceito deles pro leitor. Voltando a falar dos Tenryubitos, temos um momento que me deixou muito animado e me frustrou demais, só que de maneira positiva. Até postei sobre isso no Twitter. Aproveita e me segue lá para descobrir antes de geral quando saem as análises. Eu quero ler. E me frustrou demais, só que de maneira positiva. Até postei. Será que a sensação de alívio e animação é o que senti quando cheguei nessa página? Ainda bem que você se perde, ele tá falando dessa cena. Mano. Sobre isso no Twitter. Aproveita e me segue lá pra descobrir antes de geral quando saem as odeio, análises de Bonnie. One Piece. E pra não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Essa cena Toda do Zoro é semana muito posto louca, vídeos mano. analisando animes e mangás Muito de maneira louca mesmo, técnica. velho. Papo Aparentemente, um dos Tenryubitos se desviou do grupo, e temos a sua apresentação, sendo tão desprezível quanto os outros. Apontando pra uma mulher e dizendo que agora ela é uma escrava, dando tiro no namorado dela e tudo mais. O exagero do comportamento desses personagens é também demonstrado pelo visual deles, o penteado ridículo e também o capacete que impede que eles respirem o ar dos plebeus. Além do rosto desse personagem especificamente ser pior ainda do que os outros. Fora o visual e as atitudes dele, o contexto da cena deixa tudo mais frustrante ainda. Todo mundo abaixa a cabeça. É a cereja do bolo dessa construção incrível, a impotência. Histórias servem para nos levar além da nossa realidade, e também para transmitir informação, mas isso aí é outro papo. E shonens, em especial, tratam muito dessa superação e do potencial. Por isso, termos um clima de impotência tão forte tem tanto impacto na história. Os personagens que nunca abaixaram a cabeça pra ninguém, nem pro governo mundial em Enies Lobby, agora, querendo ou não, estão de mãos atadas. Essa panela de pressão vai ficando cada vez mais quente, sendo um plot secundário que vai se tornando cada vez mais importante e intenso conforme os capítulos passam.
Já que o Oda não é bobo nem nada, depois de fazer você odiar esses personagens, ele apresenta uma ótima solução. Zoro vai solar. Zoro aparece, não dá a mínima pro cara, anda de cabeça erguida e está disposto a matar quem o enfrentar. Nesse momento, senti um baita alívio. Sim, justiça será feita. Mas então, a Bonnie o para, tirando meu prazer como alguém que tira o doce de uma criança. Nesse momento, ao invés de te dar a recompensa, o autor te frustra, propositalmente, deixando você mais ansioso para ver o momento onde teremos o nosso acerto de contas. Se vocês pararem para pensar, uma tentativa de acerto de contas foi feita em Skypiea. A sensação de impotência entre o povo de lá e o Enel mecanicamente servia ao mesmo propósito: permitir a tirania de um poder absoluto que vai destruir quem se opor a ele. Mas lá não tivemos motivos para nos importarmos de verdade. O Enel não existia naquela hora, era só um nome. Por isso, ver a menininha chorando porque denunciou eles não tem tanto peso assim. Aqui nós vemos os malditos e podemos materializar esse desgosto. Fora que existe uma grande diferença entre esses vilões. Enel é um vilão que tem poderes para conquistar as coisas por si mesmo. Muitas vezes, por mais que não concordemos com os vilões, podemos no mínimo admitir que ele tem a capacidade para fazer o que ele quer. Curiosamente, poder é uma das características que geram empatia. E muitas vezes, vilões têm vários fãs. Além dos diversos motivos possíveis, um que inconscientemente sempre aparece é a capacidade dele de desafiar o status quo e estar disposto a fazer tudo o que é necessário pela visão dele. Esses são os vilões clássicos de histórias, os grandes antagonistas. É o personagem que faz o combate final ser tão bacana. Duas forças igualmente poderosas, cada uma com uma filosofia diferente, caindo na mão pra ver quem tá certo. Já os Tenryubito que foram apresentados aparentam ser a ralé da ralé do seu grupo, não possuindo nenhuma característica respeitável, ou que de alguma maneira dê um mérito pra eles. Tá, são literalmente pessoas com a síndrome do pequeno poder. Como não são tão poderosos e importantes como quem está acima, eles esmagam quem está embaixo. Essa falta de mérito ou de característica que os redimam de alguma maneira, pelo menos para você respeitar ele como adversário ou vilão, gera uma antipatia extra e muito forte. Enfim, essa ação do Zoro, mesmo que frustrada, gera um respeito pelos Mugiwara entre os piratas, o que adiciona um valor extra no momento, que vai se materializar na relação do Kid e do Lau com o Luffy no leilão. Já no sequestro da Kame, Duval tem um upgrade visual aí, e também sai de piada ambulante para a ferramenta no enredo. Isso é um problema? Aqui não. A ferramenta foi bem apresentada e utilizada. É impossível uma história ser super profunda, complexa e se autorreferenciar infinitamente. Às vezes temos saídas mais simples para o enredo andar. A habilidade para administrar isso é mais importante do que parece. Tente ser ultra denso e seus leitores vão ficar cansados. Na real, provavelmente, você nunca vai terminar de escrever a sua história. Mas se você for ultra simplório, sua história vai falhar em engajar as pessoas. Por isso, ter um personagem que é uma ferramenta pro enredo não é um problema se ele for devidamente bem apresentado e utilizado. Avançando, acho curioso como o Luffy nem liga que está em uma casa de leilão de escravos. Ele só quer saber dos amigos dele. O resto que se ferre. Meio psicopata. E outro cara aparentemente morre na história. As coisas estão ficando mais sérias. O terror de ser um escravo. Esse é um elemento que muitas vezes é tratado de maneira rasa, o que tira a qualidade de uma história. O fato de alguém se matar para evitar esse destino mostra que o Oda está com uma sensibilidade boa pro tema. A atitude desse figurante consegue nos mostrar o perigo, as consequências e o terror, mesmo que de maneira indireta. É legal isso ter um destaque mais maduro na obra, ainda mais porque temos o Duval logo antes, que fazia as mesmas coisas e é tratado como piada. Bem, me impressiona o fato dos Tenryubitos aceitarem um leilão, ao invés de simplesmente chegar lá, pegar o que quer e ir embora, igual o Carlos fez com a mulher. É legal também como ele já destrói qualquer esperança dos Chapéus de Palha. Temos um plano, uma pose, uma esperança, pra tudo ser esmagado com apenas um lance. É uma boa quebra de expectativa, deixando tudo mais tenso. Ou eles vão falhar, ou vão cair na porradaria. Esse tipo de bifurcação, com duas situações igualmente ruins, gera uma ansiedade no leitor, que dá mais vontade ainda dele saber o que vai acontecer.
Outro mérito dessa cena é cortar qualquer tipo de encheção de linguiça desnecessária. Como não existe possibilidade dos Chapéus de Palha terem mais dinheiro do que os Tenryubito, uma briga de lanças seria literalmente uma perda de tempo, tanto dentro do mundo quanto para nós como leitores. Então, ótima sacada do Oda. Cortou a enrolação, aumentou a tensão, fez uma quebra de expectativa e uma reviravolta. Bem, no final, eles caem na pancadaria Chega e também Luffy meio que sendo Luffy, falham né? no grande esquema das coisas. No fim, quem acaba tomando um tiro dos Tenryubitos é logo o Hachi, trazendo à tona a fala dele pedindo para não fazerem nada, mesmo que alguém seja baleado na frente deles. É uma volta bem legal no assunto, dando mais intensidade pro momento, tanto narrativamente quanto para os personagens vivendo a história. Depois de toda a frustração, imponência, raiva, tragédia, finalmente a recompensa chega. Após cozinhar por vários capítulos, o Oda vem com o prato principal, o famoso socão do Luffy. Nossa, que toco bom, mano. Então, esse soco é satisfatório. Talvez velho. esse tenha sido o mais satisfatório de todos. E o anime deu uma valorizada no momento, hein? Oh. Sinceramente, acho uma pena que ninguém ali matou nenhum dos Tenryubitos. Mas dá pra entender. Logo após o soco, as consequências já começam a aparecer. A marinha cerca o local, Rayleigh aparece, O baba-ovo os de Mugiwara, Tenryubito. Kid e Law são marcados. A partir daqui, é como se todos os preparativos do arco estivessem explodindo. O ritmo fica insano, coisas interessantes acontecem e a história fica completamente imprevisível. Todas as subtramas dão uma recompensa e se conectam. A dos Tenryubitos, supernovas, a procura pelo Rayleigh, a marinha se aproximando, o sequestro da Akane. O soco é impactante e icônico, mas o valor dele multiplica quando vemos quantos elementos estão se movimentando nos bastidores. E se você tivesse prestado atenção, teria percebido que o símbolo do Doflamingo estava no leilão, o que adiantaria a revelação feita mais pra frente. Sinceramente, acho que o único ponto fraco desse momento é o Hachi falar que o Rayleigh tá usando o hack. É completamente deslocado e forçado. Era muito melhor deixar quieto, ou outro personagem relevante falar sobre isso. Como o Kid e o Law eram os únicos supernovas no leilão, isso já nos indicava de que eles seriam os mais importantes dos supernovas. Mas depois do destaque que eles recebem nesses capítulos, fica meio que confirmado mesmo. E por eles dois e o Luffy terem algumas coisas parecidas em questão de mentalidade, imagino que em algum momento do futuro eles serão os famosos rivais / aliados, dependendo da situação. Os poderes deles também são muito interessantes. O do Law é completamente bizarro, e o do Kid é bem útil. Inclusive, tem esse painel que pra mim é um dos melhores painéis em uma luta que eu já vi em One Piece até hoje. E como o Oda sempre gosta de fazer uma piadinha, temos o contraste deles com o Luffy rebaixado, que é bem engraçado de fato. Luffy rebaixado é maravilhoso, cara. Luffy rebaixado, maravilhoso, mano. Bem, continuando, quando a Robin salva o Sanji impostor, temos dois quadros de diálogos que não dão em nada. Mas por que eu tô falando disso? Esse tipo de coisa se repete na obra toda em geral, sejam com situações ou diálogos que não dão em nada, ou com repetições de coisas que já foram ditas. Tipo quando todos lutam contra o Kizaru e o Brook fala: "Oh, como ele conseguiu causar danos, eu tentei perfurar com minha espada e não consegui." Esses um ou dois quadros redundantes ou ineficientes em cada página acabam no final de um capítulo de 20 páginas, acumulando entre 10 e 15 quadros, o que daria no final de um capítulo inteiro 3 ou 4 páginas. Claro, depende de como ele é disposto, do tamanho e tudo mais, mas dá pra entender, né? Por mais que do ponto de vista puramente técnico eles sejam um desperdício e diminuam a qualidade da obra, que poderia ter um ritmo muito mais interessante e impactante, o fato de One Piece ser uma produção semanal força esses elementos. É uma economia que vale muito a pena pro autor, que pode fazer algo simples e fácil, poupando tempo e ajustando o ritmo da história pro futuro. Isso é uma realidade do mercado, e não temos como fugir. Infelizmente, continua atrapalhando, mas o que a gente pode fazer, né? Desse ponto em diante, temos várias revelações. Rayleigh sabe sobre o período perdido da história, sabe onde está One Piece. Descobrimos que o Roger ficou doente e se entregou. Ele até nos diz que o Bug estava no navio do Rei dos Piratas. Provavelmente, essa foi uma das conversas mais importantes em One Piece até agora. E é muito legal o fato do Luffy se recusar a saber onde está One Piece.
Isso mostra como ele não quer conquistar nada, e sim ser livre, vivendo uma aventura. O que é bem próximo do que falavam do Roger. A única coisa que me preocupa é o que o Shanks disse que o Luffy falava as mesmas coisas que o Rei dos Piratas. Sei lá, tô ficando preocupado com essa parada do Luffy ser a reencarnação dele ou algo do tipo. Esse momento tem muito valor por ser uma grande recompensa por acompanharmos a história por mais de 500 capítulos. 500 capítulos e temos um longo caminho pela frente. Bem, logo depois do papo, vamos para a pancadaria frenética. Nossa, Kizaru que é muita aparece junto porradaria dos pacifistas, junto, né, os supernovas entram em combate, enfim, o caos acontece. É louco. E isso é ótimo. Acho que ele vai falar Podemos isso, ver mas os cer poderes malucos e interessantes dos outros piratas, não tava assim como forte a capacidade pra isso, do almirante tá e dos robôs. Pro novo mundo, Acho que o não ia supernova conseguir que eu bater menos de frente gostei com foi o novo que mundo. veio de Skype. Essa luta O resto toda aí mostra, é muito interessante. E por mais lá que o Homem-Som não seja dos meus designs favoritos, o poder dele é bacana também. Fora Kid e o Lau, em questão de poderes e visual, eu acho que o Hawkins foi o que mais me agradou. A cena do boneco de palha saindo do braço dele realmente ficou muito bacana. O poder do Capone foi na verdade o que mais me deixou tipo, what the fuck? Mas pelo menos me intrigou muito. Enfim, em questão de poderes e potencial, eu realmente acho que tem muita coisa legal que pode vir aí no futuro. Só que é muito personagem. E conhecendo One Piece, não sei se eles vão ser devidamente bem trabalhados. Provavelmente o Kid e o Lau vão ganhar destaque e os outros vão meio que ficar nas sombras aparecendo só de vez em quando. Mano, bota mais aí 2.000 capítulos de One Piece no mínimo. Ou uns 15 spin-off também, né? Sendo bom, que mal tem. Tudo nesse momento é sensacional, seja pelo ritmo, pela criatividade ou pela iminente grande confusão que vai rolar para os Chapéus de Palha. Felizmente, é exatamente isso que acontece. Kizaru e os pacifistas vão atrás deles, junto do cara que tem a mesma piada lá do Chapapá de falar que não é boca grande, mas conta tudo. Durante todo o arquipélago de Sabaody, os Mugiwara acumularam muitas vantagens nas lutas, inclusive cometendo um dos maiores crimes do mundo, que é agredir um Tenryubito. E você sabe como é uma luta boa, né? Uma montanha russa de elementos positivos e negativos. O sofrimento começa nesse ponto, quando a tentativa de se dividirem falha. Os inimigos são muito fortes, e pela primeira vez senti que a possibilidade do Zoro morrer era real, especificamente naquela hora que o Kizaru ia chutar ele. Porém, não acaba aqui. O Kuma verdadeiro aparece e os acontecimentos a seguir me deixaram sem palavras. Foi o primeiro momento em One Piece que as coisas tiveram uma consequência real. Alabasta, Skype, a Ines Lobby, todos os arcos até aqui nunca tiveram de fato a sensação de perigo. Tinham sensação de aventura, claro, mas nunca de perigo real, de algo que poderia dar errado. Porém, em Sabaody foi diferente. Finalmente eles entraram em uma situação complicada, e não houve uma saída fácil. Ou será que houve? Um mestre em contar histórias consegue disfarçar técnicas e amaciar momentos que poderiam ser forçados, transformando esses acontecimentos em algo natural e interessante. E é exatamente isso que o Oda faz aqui. Se observarmos a narrativa de forma mecânica, vemos que o Kuma salvou todo mundo. Afinal, se não rolasse isso, teriam morrido. Sim. Inclusive, o próprio Kuma dá uma de boca miúda e fala algo com Rayleigh, deixando ainda mais claro o fato deles estarem sendo salvos indiretamente. Depois, né? Então, por que isso é algo positivo? Se mais uma vez os Mugiwara se safam de uma situação tensa. Por mais que mecanicamente o Kuma salve todos, a carga emocional associada com isso é altamente negativa. Tanto tematicamente, para os personagens dentro da história, que estão desesperados, perdem a luta, têm o sonho de ir para o novo mundo removido deles, sofrem emocionalmente. Quanto narrativamente, para os leitores, que não sabem o que acontecerá na história, que sofrem com os personagens, mas o pessoal que acompanhava semanalmente isso, nesse momento deve ter surtado, velho. Pelas ações do Kuma terem uma carga negativa enorme, isso dá um tema e um contexto completamente diferente para um acontecimento comum de One Piece, que é o fato dos Mugiwara se safarem de algo com uma maneira meio polêmica ou forçada. E tudo que traz sofrimento aos personagens é bom, pois uma história é sobre mudanças, e mudar sempre envolve algum grau de sofrimento. Tenho certeza que para superar essa nova situação dramática, teremos momentos incríveis e intensos no futuro.
Existem outros 2 pontos desse arco que eu gostaria de comentar. O primeiro é sobre a Grand Line ter sido um grande arco de exame. Ficou confuso? Bem, a própria Shaki fala que todo o processo de chegar na Headline e atravessar ela é basicamente um grande teste para ver quem é digno para ir para o Novo Mundo. Quando percebi isso, fiquei em choque. Se você olhar de uma forma bem conceitual, a estrutura bate perfeitamente, mas é tudo em uma escala tão grande que você nem percebe. Achei isso genial. É um mundo feito para que tenhamos aventuras. E essas aventuras nos levam a um local específico, afunilando e reduzindo a quantidade de competidores, entre aspas. Sinceramente, incrível. Tudo é tão bem integrado da onde o Oda tira essas ideias? Eu percebi como foi um mundo calculadamente feito para progressivamente criar momentos cada vez mais intensos. O segundo ponto é sobre o preconceito com os tritões e sereias em One Piece. Alguns comentaram comigo que essa parte falaria mais sobre isso, mas sinceramente não vi nada demais. Não há nenhuma discussão ou momento que realmente integre isso como parte importante da história. Esse elemento é usado apenas como desculpa para capturarem a Kame e para falarem que o Hachi é nojento, vai passar doença se chegar perto e tudo mais. Isso é basicamente a mesma ferramenta usada em qualquer situação onde você queira causar antipatia. Dizem que o assunto é bem tratado em One Piece, profundo e por aí vai. Só que aqui não foi nada demais. E nem precisa ser. Desde que seja um elemento que incremente o impacto das cenas e da trama, já é válido, mesmo que não se aprofunde. Vamos ver se no futuro temos coisas mais importantes nesse tema. O arco termina com um quadro do arquipélago e o narrador comentando que a tripulação sofreu sua primeira derrota. Um grande mistério fica no ar, por não termos dica nenhuma do que acontecerá no futuro, e eu estou animado para descobrir. Pela primeira vez One Piece estamos no escuro, não sabemos o que acontecerá no futuro nem com os personagens. Esse momento me pegou tão desprevenido que na Twitch, enquanto eu fazia a leitura ao vivo dos últimos capítulos de Sabaody, quando as coisas aconteceram eu fiquei sem palavras, só falei, ué, como assim? E a galera no chat ficou doida, como sempre, né? Talvez esse realmente tenha sido um dos melhores arcos de One Piece, se pá o melhor mesmo. E acho que o que diferencia ele de todos os outros, além de várias informações relevantes, a apresentação de uma nova classe de antagonistas e da introdução de vários personagens que podem impactar a história no futuro com supernovas, o ponto principal de Sabaody é consequência, algo que faltou em One Piece até esse momento. Aqui as consequências são reais, dramáticas, intensas e imprevisíveis, o que é essencial para uma história. Fora mínimos probleminhas no arco, principalmente na parte do Duval, eu não tenho o que reclamar. Fiquei devidamente impressionado. Faz total sentido a animação dos fãs para esse arco, a vontade de ver a análise, a vontade de ver o react das pessoas. A Grand Line finalmente se tornou um local perigoso. E talvez as coisas fiquem piores ainda. O Ace foi pego pelo Barba Negra, o Barba Negra se tornou um Shichibukai e o Barba Branca está indo salvar o Ace. Pelo clima das conversas e pelo que foi apresentado, será que vamos ter uma guerra entre piratas e marinha? Será que eu vou poder ver o Barba Branca em ação? E também o Garp? As expectativas para o futuro estão altas. Será que a obra vai me deixar na mão ou vai me entregar algo melhor do que eu esperava? Bem, a gente vai ter que ler para descobrir. Mas e você? O que você achou de Sabaody? Me diz aí nos comentários. Também não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de One Piece. Apoie meu trabalho por míseros R$5 no PicPay Assinaturas ou Clube de Membros e você ganha vários benefícios. QR Code na tela e link. Vocês realmente consomem conteúdo de One Piece. E como criador de conteúdo, eu só tenho a agradecer. Obrigado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, aos heróis André Luiz Melo, Cindy Avelino... Foda, mano, foda. Cara, falando de Sabaody, cara, antes de falar de Sabaody, no caso, mano, esse vídeo dele eu acho muito louco, mano. Ele analisa, ele fala, é que como ele entende mais do assunto, né? Ele, tipo, eu não sei explicar, mano, da narração, da história, roteiro, essas coisas. Ele fala de um jeito que fica muito interessante assistir, tá ligado? E como eu falei, é um bagulho que eu queria entender mais, tá ligado? Eu acho muito da hora esse tipo de vídeo, eu acho muito interessante que o pessoal que entende sobre essas coisas, que consegue falar mais e tal. Eu acho muito louco. Porque, mano, pra mim, sentar aqui e falar o que eu achei de Sabaody é bem simples. Esse pessoal analisa e tal. Eu acho muito da hora. Muito da hora mesmo. Então, eu curti pra caramba o vídeo. Acho que eu vou trazer mais vídeos aqui do canal dele, que eu curto. E é isso. Mano, Sabaody é realmente um arco que pega, mano. Pela separação do Mugiwara.
Ele falou, claro, tem um negócio que o Kuma fez isso meio que pra ajudar e tal. Mas até você também se ligar nisso, meu parceiro. Ah, todo sentimento que é passado naquela parte do anime muito, tá ligado? É muito profunda, mano. Você fica tenso. Muito tenso mesmo. E, mano, ficou do caramba. Gostei do vídeo. Foi isso, o vídeo já tá longo. Gostei bastante. E é isso, rapaziada. Se você for novo, já está aqui há um tempo, quiser recomendar alguma coisa pra mim assistir, é só colocar aí nos comentários, fechou? E deixa aquele like para dar aquele apoio, se inscreva se você não for inscrito e até no próximo vídeo. O vídeo do Narrativando vai estar na descrição, junto com a minha roxinha e minhas redes sociais, Twitter e Insta, fechou? É nóis e até o próximo vídeo.